Fala, meu amigo e minha amiga, vamos falar sobre impostos diretos e RPJ e o lucro real, né? Ou seja, qual é o impacto da contabilidade sobre o lucro real? Ou seja, na verdade, qual é o impacto do regime de competência sobre o lucro real? Quais são os cuidados que a sua empresa precisa de ter, né, do regime de competência perante o IRPJ e CSL? Quais são os cuidados que a contabilidade de uma empresa lucro real precisa de ter, principalmente por conta do IRPJ e CSL, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Antes de continuar, vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, marca lá no sininho para receber notificações de novos vídeos que eu estou dando esse conteúdo para você. É um trabalho que eu gosto muito, porém, para esse trabalho ter mais efetividade, ele precisa chegar a mais pessoas. Então, você se inscrevendo e curtindo esse conteúdo, o YouTube vai entregar para mais pessoas. Outra coisa, copie o link, copie o link desse vídeo e manda nos seus grupos que têm amigos contadores, copie o link desse vídeo e manda no grupo de faculdade, você que é aluno, e assim a gente vai divulgar esse conhecimento, tá bom? Isso aqui é uma aula gratuita sobre regime de competência, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, uma coisa que eu sempre trago aqui e precisa ficar muito claro: a contabilidade precisa ser parceira de quem apura os impostos diretos, ou seja, o responsável do valor. Aí você pode estar me falando, Cleiton, aqui no na nossa empresa, ou aqui na nossa empresa contábil, quem apura o imposto de renda é o responsável da contabilidade. Beleza, fechou a conta, maravilha. Então você sabe a responsabilidade que você tem. Porém, se não é, você precisa estar muito conectado. Por quê? Sempre falo isso, repetidas vezes, a contabilidade é a matéria-prima da área de impostos diretos, de quem apura, né, quem faz o LALUR, de quem apura o imposto de renda mensalmente, né, com balancetes de suspensão, redução, contabilidade, apura o lucro ali, pega aquilo ali para poder apurar o imposto de renda. A contabilidade é a matéria-prima para quem faz a ECF, né, Escrituração Fiscal Contábil, Escrituração Contábil Fiscal. Então, você precisa estar muito atento, né, e conecto com a legislação do imposto de renda, a ECF e a pessoa que é responsável, a contabilidade e o imposto de renda, pessoa jurídica, lucro real tem que estar juntos, tem que trabalhar um time. Se for uma pessoa só, você é o time de você mesmo. Você precisa aprender mais. Agora, se você tem um responsável, fique junto, tenha amizade, conversem, troquem informações, se conectem sempre, porque é muito, muito importante mesmo, tá? E aí eu vou começar trazendo aqui para vocês um exemplo, mas antes eu vou compartilhar a tela aqui do, do meu computador, e aí fica um pouco mais fácil para vocês entenderem tudo isso que eu estou falando, tá? Vamos lá. Então, regime de competência. Bom, eu vou ler esse trechinho aqui para poder ajudar a contextualização, tá bom? A correta apuração do lucro real pressupõe a apuração do lucro líquido do período de apuração nos termos determinados pela legislação comercial, tá? Então, o que que ele está falando aqui? Que você precisa de ter uma DRE de acordo com as normas contábeis, IFRS, ok? Então, essa legislação prescreve o regime de competência, como o adequado ao registro das operações que influenciam o resultado da empresa, ou seja, que alteram seu patrimônio, aumentando receitas ou diminuindo despesas ou custos, tá? Então, de acordo com o regime de competência, as despesas devem ser registradas quando incorridas, ainda que não tenham sido pagas, e as receitas, quando auferidas, ainda que não tenha havido seu recebimento, tá? Então, o que está querendo dizer aqui, meus amigos? Que quando você está contabilizando algo,
E principalmente, quando você tem sistemas integrados, você precisa fazer um check em todas as parametrizações. A contabilidade precisa conciliar e estar junto com quem faz o lançamento num recebimento fiscal de uma despesa parcelada, tá? Com o financeiro. Por quê? Porque hoje os sistemas, muitos deles são integrados. E aí, conforme é feito o registro de um contas a pagar, por exemplo, esse contas a pagar precisa entrar em sua competência dentro da contabilidade. Tem que desconsiderar o regime de caixa, ok? Tem que desconsiderar o regime de caixa, ou seja, o seu pagamento efetivo, ou você tem que desconsiderar o seu recebimento efetivo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Bom, aqui ó, eu trouxe um exemplo ao lado, né, de uma antecipação de despesa na DRE, que ela pode prejudicar as antecipações mensais da estimativa. No caso registrado, são juros de um financiamento, né, onde é uma operação que tem divergência entre o caixa e a competência comum, né? Então aqui a gente pegou alguns anos, né, 2018, 19 e 20. A gente sabe que existem alguns tipos de empréstimos, financiamentos, onde a pessoa tem carências de juros também, e aí ela às vezes ela paga os juros uma, duas vezes no ano, ou três ou quatro vezes no ano. Só que é sabido que, diante do regime de competência, você precisa registrar esse fato proporcional a cada mês, tá? Então vou repetir. Você tem os juros que você tem que pagar ou duas vezes no ano, uma vez no ano, três ou quatro vezes no ano, a cada trimestre, não importa. O que importa é esses juros, ele é proporcional a todo o exercício. E a contabilidade, junto ao financeiro nesse caso, precisa ter o controle, tá? Você ter esse controle para que ela aproprie, ou seja, contabilize, isso entre na DRE mensal da contabilidade. Então, nesse caso aqui, ó, a empresa fazia pagamentos anuais. Então, ela fez o pagamento número 1 de R$ 20.000, depois ela fez o pagamento número 2 de R$ 15.000 em outubro de 19, e depois ela pagou mais R$ 5.000 só em setembro de 20, totalizando R$ 40.000 no período. Tudo bem até aí, né? Gente, deixa eu só reforçar aqui. Eu estou dando esse vídeo aula gratuito. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais, deixa aqui no comentário que assim que eu puder, eu faço um vídeo respondendo essa pergunta. Ou se for fácil, eu respondo ali via texto, tá bom? É muito importante que você deixe seu comentário com a sua dúvida, tá bom? Combinado entre nós? Isso aqui é informação, mas eu quero que a gente gere uma comunidade de pessoas da área de diretos, contadores, até mesmo advogados, para a gente discutir IRPJ aqui no meu canal do YouTube. Aqui vai ser uma comunidade, ou seja, vamos ser amigos e vamos discutir o tema, tá bom? Então, R$ 40.000 foi pago no período. Porém, quando eu aproprio mensalmente, o valor mensal é de R$ 1.666,67, tá? E aí, o que acontece? Veja que no acumulado desses 3 anos, a empresa pagou o mesmo montante. Ela pagou R$ 40.000 e teve de despesa R$ 40.000. Só que como a empresa tinha registrado em um período pelo regime de caixa, o que acontece? Ó, eu fiz um comparativo. Esse primeiro quadro aqui, ele é por regime de competência, contabilidade. Essa despesa foi registrada. Só que nesse caso aqui, está escrito seguros aqui, mas não é seguro, pessoal, desculpa. Esse juros, né? Ele foi pelo regime de caixa, tá? Regime de caixa aqui nessa figura aqui. Então, pode ver que receitas são iguais, 50.000, 60.000 e 58, 50.000, 60.000 e 58. Porém, custos e despesas não bate, ó. 43.500, 52.200
50.460. Sendo que pelo regime de caixa, no total bate, mas no ano não bate, ó. No regime de caixa, aqui está 58, aqui está 43. Aqui está 47, aqui está 52. E aqui está 40 e aqui está 50, tá? Ok? O lucro líquido, será que bate? O lucro líquido bate também. Também bate. Por que que não bate no ano a ano? Aqui eu estou com um prejuízo no primeiro ano. Por que que eu estou com prejuízo? Porque eu registrei uma despesa muito alta aqui, por regime de caixa indevidamente, tá? Então, o que que aconteceu? Quando eu faço pelo regime de competência, eu tenho um lucro líquido correto e mais linear, ó, 6.500, 7.800, 7.540, tá? Pode ver que adições e exclusões aqui não é o tema. Então, elas são iguais, ó, 13.500, 13.500, 13.500. E aí, o meu lucro real aqui no regime de competência foi de 10 mil no primeiro ano, 11.300 no segundo ano e 11.040 no terceiro ano, onde eu tive 15% de RPJ e 9% de CSL aqui, tá? Ok? Estou desconsiderando aqui o adicional, porque por conta do exemplo aí também o lucro ser menor que 20 mil, tá bom? Então, eu tive esses valores aqui pela correta apuração, seguindo o nosso regime de competência, que é o que nós estamos discutindo aqui. E aqui, ó, o primeiro problema. No ano 1, eu não recolhi imposto, entendeu? Então, aqui eu já estou ferindo a Receita Federal, o fisco. Eu não tô pagando imposto de renda aqui. E aí alguém pode falar, ah, mas se você olhar nos outros anos, principalmente no terceiro ano, você pagou mais, Cleiton, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não tá tudo certo. Por quê? No ano 1 você pode sofrer uma multa, porque você está com um lucro menor ali e você não recolheu imposto. Além do que, esse risco, né, que existe, né, existe risco, sim, porque eu posterguei o imposto que eu tinha pago em 2018 e eu também corro o risco de tomar uma multa também por uma multa chamada como multa isolada, por falta de recolhimento das estimativas. Então, pessoal, o que que acontece? Aqui eu fiz um caso meio extremo, né? Olhando 3 anos. Porém, isso daí pode acontecer durante o mesmo ano. Isso daí pode acontecer durante o mesmo ano, tá? Mas por que, Cleiton, pode acontecer dentro do mesmo ano? Qual o motivo seria? Se eu estou fazendo uma apuração do lucro real anual, tá? E a despesa só ficou divergente entre os meses ali. Então, é muito cuidadoso, é muito importante a contabilidade estar correta, estar mês a mês conciliada, corrigida, verificada, auditada. Auditada por um auditor interno, externo, não, auditada mesmo por você, tá? Depende do porte da sua empresa aí. Mas o que que eu estou querendo dizer aqui para você? Vamos supor que você registrou uma despesa muito alta por regime de caixa em janeiro e ela deveria ser proporcional a 12 meses. Um seguro, por exemplo. Então, o que que é o correto? Você apropriar o seguro durante os 12 meses. Por quê? O fisco pode entender que você fez isso para reduzir ou zerar o pagamento daquele mês, entendeu? E aí você está beneficiando o fluxo de caixa da sua empresa e prejudicando o fluxo de caixa da Receita Federal. E aí você pode tomar uma multa isolada, porque você não fez as antecipações corretamente, tá? Então, o grande risco são esses. Você deixar de cumprir com o regime de competência, deixar de pagar o imposto ou antecipar no período correto, tá bom? Pessoal, uma aula simples, curta, mas de uma extrema importância, onde você deve fazer verificações no seu processo contábil. Isso daqui não impacta a área de impostos diretos. Então, se você tem uma área de impostos diretos, uma empresa grande, uma multinacional, ou se
A sua empresa contábil é grande, tem um especialista de lucro real em impostos diretos, onde ele apura e revisa de todos os seus clientes, você que é o responsável, você não é o responsável pelo regime de competência em si. Você é tipo um corresponsável, você tem que estar junto com a contabilidade, tirando dúvidas, compartilhando informações, revisando até processos quando necessário, mas essa responsabilidade, ao meu ver, é da contabilidade, do contador, do coordenador contábil, do gerente contábil. Ele precisa de estar seguindo as regras contábeis à risca para não prejudicar e não trazer riscos fiscais para a sua empresa, ok? Espero ter ajudado, contribuído com todos vocês aí. Gratidão e fica aqui com a gente, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo e dar like, tá bom? Grande abraço. Sucesso também a vocês.